Pessoal, bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aí de sensores de temperatura, estrutura de repetição e switch case. Então, assim, nós vamos ver um pouco aí nas estruturas, aplicação prática de lógica, né? Dentro do Arduino. Nós praticamente vamos ter mais essa e a aula que vem, né? Então, essas duas aulas vão praticamente encerrar o nosso quarto bimestre. E aí a ideia é que eu vou passar um conjunto de exercícios para vocês aí, e nesse conjunto de exercícios nós vamos fazer aí, além do aprendizado, a avaliação de vocês também. Acho que não vai ser nada muito complexo. A ideia é que vocês só apliquem tudo que nós já fizemos aí ao longo do semestre, do bimestre, certo? Então, existem vários sensores, né, para temperatura, e um deles aí é o sensor TMP36, né? TMP36, ele permite obter uma temperatura aí entre menos 40, né? Menos 40 e 125 graus centígrados. E você tem como que eu obtenho isso? Através de uma variação de temperatura entre variação de tensão de 0,1 volt a 1,7 volts, né? Bom dia, Kaique. Então, como que isso acontece? A variação de tensão de 10 milivolts equivale a 1 grau. E a temperatura 0 grau no sensor fornece uma voltagem de 500 milivolts. Então, eu tenho que fazer o quê? Para eu conseguir fazer a medição de temperatura, ter uma noção da minha temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela de proporção, né? Eu vou fazer uma correlação entre a tensão que o meu sensor está captando e a temperatura. Então, no decorrer da aula, nós vamos aí aprender como fazer essa correlação. Vou passar para vocês aí o cálculo de como se faz essa correlação. Então, basicamente, nós fazemos o que para fazer a montagem, né? Então, são 3 perninhas, né? Então, o fio vermelho aqui, que está se conectando aí, para quem está olhando de frente aí, o sensor à esquerda vai ser minha tensão positiva, o meu fio central, aí, o meu azul, vai ser a saída, né? A saída de leitura que vai ser ligada numa porta analógica, né? E o meu fio preto aí vai ser o meu GND. Então, é bastante simples de fazer a montagem aí do sensor dentro da plataforma de simulação. Então, aqui nós temos aqui, ó, positivo, a voltagem de saída, né? Então, por isso Vout. Então, o VS mais aqui é a minha voltagem de entrada, Vout voltagem de saída, e GND é o meu neutro, meu terra. Então, o primeiro exemplo aqui
simplesmente nós vamos fazer o quê? Fazer uma captura aí da tensão. Então, na verdade, se nós implementarmos esse código aqui, o que vai acontecer? Nós estamos fazendo uma captura da tensão. Então, ainda nós não estamos obtendo a temperatura, né? Então, na verdade, nós só estamos captando aí uma tensão, vai dar um valor diferente, um valor estranho, e vocês não fizeram o cálculo da temperatura. Então, é agora que nós teremos que fazer esse cálculo da temperatura. Então, aquilo que nós falamos, né? Eu tenho que fazer uma correlação, né? Então, eu tenho aqui no gráfico, no meu eixo X, a minha saída de voltagem, e no meu eixo Y, minha correlação com temperatura. Então, se eu der uma olhada aqui, em 0,5 volts, eu tenho aqui a minha correlação com zero. Então, quando eu estiver tendo 0,5 volts, eu vou estar tendo 0 graus Celsius de temperatura. Então, eu tenho que fazer essa correlação, eu tenho que fazer um cálculo de correlação aí para obter a temperatura. Então, como que eu faço esse cálculo? É uma fórmula muito difícil? Não, é uma fórmula relativamente simples, né? Então, eu tenho que entender que tensões abaixo de 0,5 são temperaturas abaixo de zero, e entender que acima disso são temperaturas positivas. E tem que fazer também uma correlação entre a evolução de cada grau de temperatura para que eu consiga realmente obter a temperatura. Então, quer dizer, se houver uma tensão de 510 milivolts, então 0,5 volts equivale a 500 milivolts. Então, eu sei que eu tenho evolução de 1 grau a cada 10 milivolts que há variação. Então, se houver 10 milivolts a mais, eu estou avançando 1 grau. Se houver 10 milivolts a menos, eu estou diminuindo 1 grau. Então, vejam que muitos dos sensores que nós temos dentro de Arduino, muitas vezes, para nós obtermos o dado que realmente nos interessa, nós temos que fazer aí uma conversão de dados, né? Nós temos que capturar os dados, esses dados têm que ser feita uma conversão para que esses dados tenham mais significado aí para a nossa aplicação, né? Então, isso é bastante útil. A ideia de fazer conversão, de fazer correlações. Então, neste caso aqui, é uma aplicação prática também de um conceito bastante comum em Arduino de você fazer essas correlações. Então, basicamente, a fórmula que nós temos aqui é essa, né? Então, o grau Celsius é igual o valor ADC vezes a precisão ADC menos a voltagem zero dividido pelo passo de tensão. Então, essa é a nossa fórmula aqui. O que é cada coisa? O grau Celsius é a temperatura que eu quero realmente exibir, eu quero realmente ver aí na minha aplicação. Eu quero analisar dentro da minha aplicação. O valor ADC é o valor da conversão digital analógica retornado pelo analog reading. Então, é a minha leitura da minha porta analógica. Então, a minha leitura da minha porta A0. Precisão ADC é o valor obtido dividindo a tensão de referência ADC, padrão 5 volts,
e o número máximo retornado pela conversão. 1024 vezes 5. Então, aqui eu tenho uma conta aqui que vocês vão ver que nós já vamos usar essa conta aqui, o valor dessa conta pronto. Voltagem zero indica a tensão de saída do sensor quando ele detecta a temperatura de 0 graus, né? Então, a voltagem zero seria o 500 milivolts. E o passo é a questão a evolução por grau do meu sensor. No caso aqui, 10 milivolts ou 0,01. Então, aqui nós já temos aí uma implementação, né? Então, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou definindo aqui a porta que eu vou usar, né? Então, a porta que eu vou usar é a porta 0. Então, a minha constante sense temp aqui, eu vou usar a porta 0. Estou definindo as minhas variáveis, né? Então, por que eu chamei de variáveis globais? Lá em lógica, quando a gente estava trabalhando com o Portugal Studio, lembra que se eu determinasse uma variável dentro de uma função, essa variável só existiria enquanto essa função estivesse sendo executada. Aqui, como eu estou declarando a variável dentro do meu corpo principal, antes de todas as funções, fora de todas as funções, quer dizer que todas essas variáveis vão ser acessadas, podem ser acessadas por todas as funções. Então, aqui, nós estamos colocando essas variáveis aí para que na hora do cálculo seja mais fácil nós utilizarmos essas variáveis. E podem ser acessadas em qualquer ponto do meu código. Então, aqui, basicamente, o valor ADC, eu estou fazendo a leitura, né, do meu sensor. Na linha aqui, tem que ser aquela fórmula que nós vimos, né? Aqui, serial print, lembram que é para eu poder imprimir algo na saída serial. Se vocês derem uma olhada e derem uma recapitulada nas aulas, nós já falamos sobre impressão na saída serial. E eu estou dando um tempo de meio segundo aqui para fazer uma nova leitura, um novo cálculo. Então, eu estou fazendo leitura da minha porta constantemente. E no void setup aqui, eu simplesmente configurei a minha porta serial para mandar fazer um tráfego de dados de 9.600 bits por segundo. Então, essa basicamente é a estrutura do código que nós estamos vendo aqui. Pessoal, assim, só para depois vocês entenderem bem, implementem esse código de exemplo, certo? Implementem lá, montem o circuito bonitinho, igual está lá, implementem o código de exemplo, e se tiverem alguma dúvida, depois, à tarde, no nosso plantão de dúvidas, nós vamos esclarecer essas dúvidas, que nós vamos ter um exercício aí que vocês vão usar a ideia desse sensor de temperatura. Então, um dos laboratórios, aí nós vamos usar esse sensor de temperatura, certo? Dúvidas? Beleza.
mais à tarde também nós vamos estar em plantão, conforme vocês forem fazendo as práticas também, nós já vamos esclarecendo as dúvidas aí, né, gente? A ideia é que vocês entendam bem o que vocês estão fazendo e consigam resolver aí os problemas. Uma ideia muito comum de uso de sensor de temperatura seria equipamentos tipo geladeira, forno, essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho a geladeira, quando ela chegar a -10, eu vou desligar a refrigeração dela. Quando ela começar a subir a temperatura, ela vai ligar a refrigeração dela. Ou um forno industrial. Eu tenho um forno, eu tenho que manter o forno a 1000 graus Celsius. Então, quando o forno chegou a 1000 graus Celsius, eu desligo o aquecimento. Na hora que ele começou a perder muita temperatura, eu religo o aquecimento. Então, é um exemplo bastante comum aí dentro de uso do dia a dia. Temperatura do motor do carro. Então, o motor do carro tem que ficar até, no máximo, a 90 graus. Chegou a 90 graus, eu ligo a ventoinha para desligar, para baixar a temperatura. Na hora que o motor baixou uma determinada temperatura, eu desligo a ventoinha. Então, esse exemplo aqui de uso de sensor de temperatura é bastante comum aí no dia a dia aí, em vários processos. Então, o Sweet Case é a versão, lembra do Escolha Caso? Lembra que nós tínhamos dentro do Portugal Studio Escolha Caso? Então, escolha o nome da variável, daí caso valor 1, faça qualquer coisa. O valor 2, faça qualquer coisa. O valor 3, faça qualquer coisa. Então, a ideia aqui é a mesma ideia do escolha caso. Então, um Sweet Case é um modo em inglês de construir o escolha caso. Então, se vocês derem uma relembrada lá no escolha caso, vocês vão ver que o Sweet Case é igualzinho. Vocês não têm diferença de como construir. A única diferença que vai existir é que ele está em inglês. Então, nas linguagens que tem Sweet Case, então vejam que Sweet Case é algo que existe na maioria das linguagens, mas não em todas. Por exemplo, se você pegar o Python, é um exemplo que não existe. A linguagem Python não oferece Sweet Case, né? Ela só oferece o if encadeado. Então, vocês vão ver que, no caso que existe Sweet Case, é igualzinho do que nós já estudamos. Então, na verdade, tudo que nós estamos fazendo aqui dentro do Arduino é aplicação aí dos conceitos tanto de lógica, né? Quando nós estamos trabalhando com a linguagem, e quando vocês estão trabalhando com montagem de circuitos e cálculos de resistores e outras coisas que nós precisamos, os conceitos aí da disciplina de hardware e de física, né? O professor Johnny também já deve ter trabalhado bastante com vocês aí a parte de elétrica. Então, vejam, Sweet, né? Igualzinho nós já estávamos acostumados, né? Sweet e o nome da minha variável que eu quero utilizar. Lembrando que a minha variável ela pode ser um char ou um int, são os dois tipos de variáveis aceitas no Sweet Case aqui dentro do C++, né? O que nós usamos, a linguagem de programação que nós usamos do Arduino é uma variação do C++. Daí, para cada valor que eu quiser analisar, eu vou pôr um case, o valor e o comando que eu quiser executar para aquele valor. Em vez do pare, eu vou pôr um break. Então, vejam que se vocês
fizerem uma comparação, se vocês fizerem aí uma relembrança do Escolha Caso, vocês vão ver que a estrutura aqui é muito semelhante. Então, por que eu tenho que pôr o break? Porque quando esse valor aqui, esse primeiro valor aqui for atendido, por exemplo, eu vou executar os comandos abaixo dele e o break vai encerrar a análise da minha estrutura. Nós não temos outro caso, então o outro caso vai ser o default. Então, o valor padrão. Então, se nenhum desses valores forem atendidos, eu vou executar os comandos do default. Preciso pôr o default? Não é necessário, mas por elegância de programação, sempre colocamos por quê? Porque se nenhum dos valores for analisado, for atendido, eu não vou deixar o usuário sem uma resposta. Então, por isso, eu ponho o default aqui, porque se nenhum dos valores analisados corresponder à leitura que eu estou fazendo, eu vou dar uma resposta padrão aí para o meu usuário. Então, pegando um exemplo, né, de uso do meu switch case, então um circuito com 4 LEDs, e aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou criando as constantes para os meus 4 LEDs. Estou iniciando a comunicação serial. Estou inicializando as minhas portas digitais como output, certo? Daí aqui eu estou fazendo a verificação. Se a porta serial estiver disponível, então esse available quer dizer disponível, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma leitura. Então, quer dizer que naquela caixinha lá onde eu faço a visualização da porta serial, que até agora nós usamos como saída, só para ver valores, eu também posso fazer entrada. Então, faço uma leitura. Se eu digitei alguma coisa dentro da porta serial, se eu digitei alguma coisa dentro da porta serial, eu vou fazer o quê? Cortou um pedaço do meu código aqui, mas aí eu corrijo para mandar para vocês. Eu vou fazer um switch, né? Um switch para da variável LED. Se a variável LED for 1, eu vou acender o primeiro LED. Se a variável for 2, eu vou acender o segundo LED e deixar os outros apagar. Se a variável for 3, eu vou acender o terceiro LED e assim sucessivamente. E se não for nenhum desses valores, eu vou pôr aí incorreto. E deixar todo mundo apagado. Aqui faltou um pedacinho do código, eu vou arrumar aqui, acho que ele comeu na hora que eu fui arrumar aqui. Eu vou, depois eu arrumo e disponibilizo para vocês no slide novamente com o pedaço do código que ficou faltando aqui. Mas então, basicamente é isso. Faço a entrada via teclado pelo monitor serial, daí eu faço um switch, no caso aqui a minha variável LED. Se o valor for recebido for 1, acendo o primeiro LED. Se o valor recebido for 2, acendo o segundo LED e assim sucessivamente. Esse aqui também é bacana, que depois
vocês montem aí no final da aula, montem sempre os exemplos aí, modifiquem os exemplos. Se tiverem alguma dúvida dos exemplos, perguntem. Sempre é bom fazer a coisa na prática para que vocês esclareçam todas as questões aí que vocês tenham sobre o conceito. Estruturas de repetição, né, gente? Então, nós temos 3 tipos de estrutura de repetição. Estrutura de repetição controladas numericamente, no caso do Portugal Studio, a estrutura para. Estruturas de repetição pré-condicionadas, então seria o escolha. E temos as pós-condicionadas, que seria o faça escolha, né? Então, nós vimos essas 3 estruturas lá no Portugal Studio. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois na aula da tarde, aí na parte da tarde, aí, nós vamos dar uma atender aí as dúvidas, né? Então, mas deem uma olhada também nas aulas anteriores aí para vocês relembrarem. Então, se nós formos fazer uma comparação, o nosso para em inglês é o for, né? Então, baseado em um contador. Então, se vocês forem olhar, a palavra for, em inglês, traduzindo para o português, é para. Então, e vocês vão ver que a estrutura é muito semelhante. A palavra enquanto, em inglês, é while, né? Então, vai ser basicamente a mesma estrutura que nós já vimos no Portugal Studio, usando a palavra while. E faça enquanto, então, do é fazer, enquanto é while. Então, vejam que tudo que nós vimos lá no Portugal Studio, nós estamos traduzindo para o inglês uma aplicação prática, no caso aqui do Arduino. Então, esse comando de repetição, ele é usado quando eu tenho uma quantidade de vezes específicas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma tabuada de qualquer número. Então, a tabuada de qualquer número, eu sei que eu vou fazer uma tabuada de 1 até 10. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu sei o número de vezes, eu vou usar esse contador para alguma coisa, então quer dizer que eu posso utilizar a estrutura for. A estrutura for, eu declaro uma variável aqui, eu estou fazendo uma declaração de uma variável localmente, né? Então, por isso, int i. Então, int é o meu tipo de dado e i é a minha variável. Estou inicializando o valor dele para 1, certo? Professor, eu posso declarar essa variável globalmente aqui, eu só colocar o i igual a 1? Pode, não é errado, está certinho. Você pode usar o i como uma variável global. É o mais usado? Não. Se você for olhar a maioria dos códigos, você vai ver que a estrutura é usar uma variável local quando eu estou usando uma estrutura de repetição controlada numericamente. Então, por isso, eu declaro aqui, porque na hora que eu encerrar o meu for, na hora que eu sair dessa chave aqui, o que vai acontecer? Essa variável i vai deixar de existir. Então, configurei o valor inicial, ela vai começar em 1. Aqui, i menor ou igual a 10 quer dizer que o meu for vai ser executado enquanto o valor da minha variável i for menor ou igual a 10. Nós já vimos isso lá no Portugal Studio.
Então, não existe novidade aqui. E aqui nós temos um i mais mais. Então, também nós já vimos no Portugal Studio, quer dizer que eu estou somando 1. Então, vou fazer o meu conjunto de comandos, vou executar meu conjunto de comandos, venho para a chave, volto para o começo da estrutura for, faço a incrementação da variável i e verifico se ela é menor ou igual a 10. Se ela for menor ou igual a 10, executo o comando e vou ficar nesse laço até que a variável se torne maior do que 10. Então, na hora que ela for maior do que 10, ela se for 11, eu vou sair do comando e como a minha variável existe enquanto eu estou dentro dessa estrutura, ela vai deixar de existir. Eu não vou conseguir acessar o valor dessa variável fora aí da estrutura. Se eu quiser acessar o valor, não perder o valor dessa variável fora dessa estrutura, aí sim eu tenho que declarar essa variável lá no começo como global. Então, um exemplo aqui de um circuitinho básico para usar repetição. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Simplesmente aqui eu estou imprimindo um valor de i, né, dentro da variável. Estou escrevendo um valor de i dentro do meu pino, né? No PWM, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou começar com o meu LED apagado. Então, se eu olhar aqui, ó, se eu voltar aqui, eu estou usando uma porta PWM. A porta PWM nós já sabemos que ela pode variar de 0 a 255 a tensão dela, né? Não preciso setar nada, como eu vou usar PWM. Então, o que eu estou fazendo? O meu LED está apagado e a cada ciclo ele vai acendendo um pouquinho mais, porque ele vai variar de 0 a 255. Quando ele estiver o máximo aceso, eu vou voltar aqui, eu vou reinicializar em 0, então ele vai ficar acendendo gradativamente até o seu grau máximo e depois apagando. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo aí nesse código. O LED acendendo progressivamente, na hora que ele chegar no grau máximo, ele vai sair do for, dessa repetição interna, e vai cair na minha repetição principal aqui, que é o meu loop. Então, assim, um exemplo bem básico aí do que pode ser feito. Ah, o delay ele está esperando 10 milissegundos, né? Então, eu espero 10 milissegundos, volto para cá. É o tempo que ele vai usar para ir acendendo. Então, se quiser aumentar esse tempo para eu visualizar o acendimento progressivo, eu posso aumentar esse tempo. Isso mesmo, né? Até ele chegar ao máximo. Então, espero 10 milissegundos. Depois que eu esperar 10 milissegundos, vou cair nessa chave do for, vou incrementar o i++, vou verificar se o i é menor ou igual a 255 e vou acender mais um pouquinho o LED. E assim sucessivamente até chegar ao máximo, tá? Então, assim, não tem muito segredo aí. É algo bem didático mesmo para vocês treinarem. Dentro da lista de exercícios, vocês vão perceber aí outros exemplos aí que vocês vão poder usar aí as estruturas de repetição e todas as estruturas, todos os conceitos que nós estamos usando hoje, estamos abordando hoje. Então, um segundo exemplo, né? Um segundo exemplo
que eu estou fazendo, né? Então, nesse segundo exemplo, basicamente eu vou acendendo ele até o máximo e depois eu vou apagando ele progressivamente. Então, por isso, meu I é igual a 0 e meu I tem que ser maior do que -1. Então, eu saio desse loop somente quando o meu I, por quê? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que o I vai ser mais igual a X. Mais igual a X, quando eu vou começar, ele vai ser aí o quê? Fazer I mais 1. Então, vou somando 1 no X, porque o meu X vai valendo 1. Só que aqui dentro, olha que legal, eu estou fazendo um if, né? If I for igual a 255, eu inverto o valor de I, daí, em vez de subir o valor de I, eu vou começar a decrementar o valor de I. Então, I está 255, ele vai passar 254, 253, 251. Então, aqui é uma maneira de eu fazer um for que eu consiga andar para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, aqui, quando eu começar o meu for, ele vai andar para frente. Atingiu 255, eu vou inverter o x para -1 e depois vou começar a andar para trás. Na hora que o meu i chegar a -1, eu saio fora desse for, entro no loop principal e começo de novo. Então, meu LED vai ficar acendendo progressivamente e apagando. Porque no exemplo anterior, o meu LED acendia progressivamente e apagava de uma vez. Agora, aqui não. Aqui a gente já fez um exemplo mais bonitinho, onde ele está acendendo progressivamente e apagando progressivamente. E o delay aqui, a mesma ideia, né? Para que eu consiga visualizar aí cada passo do acendimento ou depois do apagamento do LED. Então, while, né? É a mesma ideia do enquanto, né? Então, enquanto a expressão. Então, eu tinha uma condição aqui dentro dessa expressão, né? E executava esses comandos. Uma coisa que eu tenho que ter muito em mente é que essa expressão, enquanto ela for verdadeira, eu vou ficar dentro do while. Então, aqui dentro desse espaço, o que acontece? Eu tenho que ter algo que, em algum dado momento, torne a minha expressão falsa. A análise da minha expressão falsa para eu não ficar preso num loop infinito. Senão, eu vou ter um outro loop infinito que eu vou ficar preso dentro da minha estrutura, além da estrutura loop que já existe dentro do próprio Arduino. Então, nós temos aqui um outro exemplo de circuitinho bem básico, né? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu usei um valor, né? Eu usei um valor aqui, usei uma variável sair menor ou igual a 10. Então, a variável sair menor ou igual a 10, citei essa variável sair inicial como 0 e pus um sair mais aqui. Então, na hora que a minha variável for igual a 10, eu vou depois, aí, na hora que a sair for igual a 11, ela vai parar o loop aqui, vai sair do loop. Poderia fazer uma entrada via serial para perguntar se eu quero sair do meu loop? Poderia. Então, vocês poderiam até implementar esse código com a modificação e usando o código anterior que faz a leitura de entrada pela porta serial para fazer aí o desligamento, fazer a saída desse while aqui. Aqui, só para exemplos práticos,
Exemplo didático eu coloquei aí também com o incremento aí de uma variável. Então, um exemplinho bem simples aí também, recomendo que vocês aí implementem para vocês verem. E assim, além de implementar, se eu modificar tal coisa, o que acontece? Mexam no código, brinquem com o código, que é a maneira mais prática de vocês aprenderem. Então, tem um outro exemplo aqui, certo? Aqui do while, né? Então, do while, eu vou pegar aqui, então, faça enquanto. Então, lembra que, qual é a diferença do while para o do while? No while, se a minha variável, se eu setar a minha variável aqui como 11, eu vou analisar a condição e todo esse bloco aqui dessa chave do while não vai ser executado e já vou vir direto para cá. Então, vocês podem até fazer esse teste. Então, se eu setar com 11, tudo isso aqui não vai ser feito, já vou cair direto para cá. No do while, o que vai acontecer? Por mais que eu coloque 11 aqui, vai piscar o LED uma vez, daí que vai acontecer a análise. Piscou o LED uma vez, aí acontece a análise. Como a minha variável vai ser 11, eu vou cair já direto aqui. Vai ser 12 no caso, né? Porque se eu setar como 11, eu já vou fazer esse mais. Então, aqui ela vai ser 12. Eu já vou cair direto aqui na saída do meu while aqui. Então, testem, brinquem com o código, façam esses testes aí para vocês realmente é isso que acontece. Não é só porque o professor está falando, realmente é isso que acontece. Então, assim, testem, montem os circuitos de exemplos, nós damos os exemplos aí para vocês, para que vocês percebam que realmente como funciona. Não, a mensagem pode estar em português. A mensagem pode ficar em português mesmo. Não precisa estar em inglês, não. Porque o que eu escrevo dentro aqui do serial print é qualquer coisa que eu quiser. Então, dentro das aspas aqui do serial print, eu posso escrever qualquer coisa. Lembrando que, se eu puser serial print somente, vai ficar tudo numa linha só. O LN aqui, o serial print LN, o LN quer dizer que eu vou escrever a mensagem e saltar para a linha de baixo. O comando aqui em si tem que ser em inglês, mas o que está dentro da aspas pode ser em português. Outra coisa que nós já vimos, né? Lembram que lá no Portugal Studio nós já vimos o conceito de matriz e vetores? Então, um vetor seria uma estrutura que eu tenho várias colunas, né? Então, eu pego uma variável, um espaço em memória, eu consigo acessar esse espaço em memória, dividir ele em partes e acessar as partes dele. Então, vetor 1, posição 1, vetor posição 2, vetor posição 3, e assim sucessivamente. Estão lembrados disso? Foi uma das últimas coisas que nós vimos em Portugal Studio. Então, essa estrutura dentro das linguagens de programação, um dos nomes que se dá a essa estrutura é array. Então, nós vamos estudar um pouco essa estrutura e vamos ver uma aplicação prática dessa estrutura aqui no Arduino. E motor DC seria motores aí que a gente usa geralmente para
fazer aí os nossos carrinhos, nossos robozinhos, né? Então, quando nós voltarmos aí ao IF, que vocês puderem ter acesso aí ao laboratório de Arduino, ter acesso aos componentes físicos reais do Arduino, nós podemos aí fazer aí uma brincadeira aí, montar uns carrinhos aí para vocês controlarem, montar o seu próprio carrinho de controle remoto. Então, seja ele controle remoto por celular, né? Então, a gente montar desde do app para controlar o carrinho pelo app do celular, ou usar, às vezes, o controle do PlayStation. Então, nós temos lá uns controles também sem fio que dá para vocês usarem para controlar o carrinho. Também é RF. Então, dá para a gente fazer bastante brincadeiras aí com o Arduino. Então, na hora que nós voltarmos definitivamente, se Deus quiser, 2021, nós vamos conseguir voltar, então vocês vão conseguir aí, mesmo vocês não estando no primeiro ano da disciplina de Arduino, nós podemos fazer algumas oficinas aí, algumas práticas aí, para que vocês realmente tenham contato aí com o Arduino e possam fazer projetos. Então, aqui é um pouco daquilo que nós já comentamos e já relembramos, né? Então, dentro de uma mesma variável, eu consigo colocar vários dados, né? Desde que esses dados, neste caso, sejam do mesmo tipo. Ah, mas eu consigo, dentro de uma mesma variável, colocar dados de tipos diferentes? Dependendo da linguagem de programação, sim. Então, dependendo da minha linguagem de programação, eu consigo colocar aí dados diferentes dentro de uma mesma estrutura. Então, se nós estudarmos Python e outras linguagens, vocês vão ver que existem estruturas dentro do Python ou dentro do próprio PHP que me permitem aí colocar dados diferentes dentro da mesma estrutura. Então, por exemplo, o PHP, tanto o PHP como o Python, tem uma estrutura chamada list, onde eu consigo colocar aí num determinado endereço dado numérico, num outro endereço dado do tipo alfanumérico e assim sucessivamente. Então, eu consigo fazer essas brincadeiras. PHP vocês vão estudar mais a fundo aí no próximo ano letivo, né, em Web 2. Então, vocês vão ter a continuação da disciplina de Web, que é a disciplina de Web 2, e lá vocês vão estudar PHP mais a fundo. Geralmente, quando nós estamos num momento de mais normalidade, a disciplina de lógica, ela vê tanto PHP como o Arduino, mas como esse ano passado, em 2020 e começo de 2021, nós estamos nesse momento atípico, nós optamos aí por reduzir um pouco a disciplina para que não sobrecarregasse vocês. E, além disso, se nós formos trabalhar com PHP, vocês teriam que instalar mais coisas na máquina de vocês, aí ficaria um pouquinho mais complexo. Então, por isso, a gente optou pelo uso somente do Arduino, porque o Arduino vocês conseguem fazer tudo online aí no simulador. Então, aqui nós temos os vários nomes, né? Então, se vocês olharem na literatura, aí, se vocês consultarem livros, muitas vezes vocês vão ver essas possíveis nomenclaturas aí para a mesma ideia, o mesmo conceito, né? Então, a mesma coisa dentro de programação, dependendo do autor, você pode ter nomes diferentes. Então, por isso, a gente costuma aí colocar
as diferentes nomenclaturas para que, se vocês fizerem consultas aí a livros ou mesmo aí a grupos de discussões, vocês não se deparem com um termo que vocês não sabem o que é. Então, é um pouco do que nós já vimos, né? Então, eu tenho uma estrutura aqui. Então, uma estrutura unidimensional um array unidimensional que matematicamente nós poderíamos chamar de vetor, onde dentro de cada posição eu consigo colocar elementos diferentes e que para eu acessar esses diferentes elementos eu vou usar um índice. Então, se essa minha estrutura aqui, essa minha estrutura completa chama vetor, então se eu quiser acessar o valor de A, eu vou pôr vetor 0. E o 0 vai estar entre colchetes. Se eu quiser acessar o valor de Z, eu vou pôr vetor entre colchetes 1, e assim sucessivamente, como nós já fizemos lá no Portugal Studio. Então, vejam que tudo que nós já fizemos está sendo relembrado, simplesmente. Nós não estamos aprendendo conceitualmente nada de novo, simplesmente nós estamos aplicando em algo prático. Então, como nós já vimos também, nós temos esse tipo de estrutura bidimensional, né? Lembrando que um array ele pode ser multidimensional, ele pode ter várias dimensões, só que por padrão aí, por facilidade de aprendizagem, a gente trabalha com 1 ou 2 dimensões, que seriam os modos mais fáceis de a gente olhar um array aí. É mais fácil da nossa mente compreender trabalhando com 1 ou com 2 dimensões. Ah, mas eu trabalho no mundo real com múltiplas dimensões? Trabalho. Quando nós trabalhamos com mineração de dados, você pode pensar seus dados como um cubo, onde eu tenho múltiplas dimensões. Então, isso existe no mundo real, mas para termos de aprendizagem, a gente trabalha com 1 ou 2 dimensões. Então, para eu acessar a posição A aqui, eu vou pôr lá, digamos que eu chamei essa estrutura de matriz. Para eu acessar esse A aqui, eu tenho que acessar a posição 00. Não tem problema, Maria. Depois ele assiste a gravação, isso mesmo. Então, não tem problema, porque depois também vocês vão fazer as entregas de lista. Quem teve algum problema para assistir a aula pode assistir tanto a gravação, entregar a lista, e também, se tiver alguma dúvida, se conseguir participar do plantão de dúvidas, pode tirar dúvidas no plantão de dúvidas, ou pode depois mandar no chat ou no e-mail, certo? Não se preocupem, gente. A ideia é que vocês acessem os materiais e façam as atividades para que vocês entendam o conceito que a gente está abordando. Então, aqui um pouco do conceito, né? Que é só, na verdade, aqui nós só estamos relembrando, porque isso aqui nós já estudamos mais a fundo lá no Portugal Studio. Então, quando eu quero declarar um array, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o nome do array, o tipo de dado que eu vou utilizar nesse array e as posições que eu vou ter nesse array. Então, no caso aqui, eu vou ter um array unidimensional de 8 posições e que vai armazenar dados do tipo inteiro. Para eu acessar essas 8 posições, eu vou ter um índice de 0 a 7. Então, basicamente é isso que eu vou fazer.
Outra maneira que eu posso declarar é fazer a declaração do array. Como eu não sei o número de posições, como eu já vou atribuir valores, eu não preciso pôr o número de posições, e eu já vou atribuir aqui o quê? Os valores para cada posição. Então, ele automaticamente, após essa atribuição, ele vai entender que eu tenho um array de 5 posições com esses valores. Então, se eu quiser ver a posição 0, na posição 0 eu vou ter o valor 2, na posição 1 eu vou ter o valor 4, na posição 2 eu vou ter o valor 6, na posição 4, na posição 3 eu vou ter o valor 9, e na posição 4 eu vou ter o valor 5. Então, eu já carreguei. Uma coisa que é muito importante, se eu colocar no meu índice um valor maior do que a minha posição, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro aí, vou ter um estouro de pilha aí, se eu quiser acessar ou colocar algo num índice maior do que o tamanho do meu array. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Também eu posso fazer essa declaração. Então, eu já posso dar o número de posições que eu vou ter, né? Então, criei valores aqui, de entrada é o nome do meu array, do meu vetor, o meu array unidimensional, né? Falei que ele tem 6 posições, e estou colocando aí na posição 0 o valor 4, na posição 1 o valor 6, na posição 2 o valor 13, na posição 3 o valor menos 3, e na posição 4 o valor 7. E ainda sobrou uma posição aí para colocar algum valor. Criei na rede char, lembrando que no Arduino ele não tem um típico que trabalha com um conjunto de caracteres, ele tem o char, que na verdade eu vou escrever uma palavra criando um array. Então, aqui eu criei um array de 8 posições, né, para armazenar a palavra Arduino. Então, se eu olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sobrou uma posição em branco aí para mim. Para inserir dados, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, criei um array lá de valores, aquele array de 7 posições, só que eu não inseri nada. Para inserir ou substituir um valor dentro de uma determinada posição, eu vou pôr o nome da minha variável, a posição que eu quero acessar, igual ao sinal de atribuição, né? Então, nesse caso aqui, o meu sinal está sendo uma atribuição, o valor que eu quero colocar naquela posição. Então, estou colocando o valor 230 aqui na posição 0. Então, o último valor da posição é aquele que nós falamos, né? É o tamanho do declarado inicialmente para o vetor menos 1. Por que menos 1? Porque nós começamos o nosso índice em 0. Então, se eu criei valores 8 lá no começo, int valores 8 no começo, a minha última posição vai ser 7. Então, aqui eu estou pegando a minha última posição, 7, e estou atribuindo o valor de 123 aí nessa posição.
Então, eu posso pegar também o conteúdo de um vetor, de uma determinada posição no vetor e armazenar dentro de uma variável, né? Então, isso também é possível de ser feito. Então, eu tenho uma variável x aqui. Eu tenho a variável x aqui, que ela recebeu o valor de uma determinada posição, o valor da posição 2 do vetor pinos. Então, a variável x vai receber o conteúdo da posição 2 da variável pinos. Então, isso também eu posso, é uma operação válida com o vetor. E muitas vezes eu preciso fazer operações com valor sem necessariamente modificar o valor daquela posição. Então, eu posso acessar aí todas as posições de um vetor e mostrá-lo, fazer qualquer operação aí com acesso de todas as posições dos vetores. Como que eu posso fazer isso? Que estrutura que eu posso usar para navegar dentro cada uma das posições do vetor? Pessoal, qual seria a estrutura de repetição? Lembrando que eu vou fazer tarefas repetidas, então quer dizer que eu vou acessar cada uma das posições para fazer determinadas tarefas repetidas. Que estrutura que eu poderia usar? O enquanto seria uma saída. O mais normal, vejam aqui, seria um for, né? Lembram que a gente usava o para acessar as posições dos nossos vetores de matrizes? Então, aqui nós vamos usar o for, né? Então, vejam que se vocês derem uma resgatada lá no material das aulas anteriores, vocês vão ver que para nós acessarmos esses valores aqui, cada um desses valores, nós usávamos o para. Aqui nós vamos usar o for. Este código aqui, para fazer esse código, eu posso simplesmente colocar o Arduino lá na minha área de desenvolvimento, puxar somente a placa Arduino e já programar direto isso aqui. Então, pode ser feito. Aqui, eu fiz o for dentro do setup. Por quê? Porque eu quero que esse for aconteça somente uma vez. Se eu colocar esse for dentro do loop, ele vai acontecer uma vez, vai ficar acontecendo inúmeras vezes. Ele vai ficar toda hora mostrando aí o vetor. Como eu quero que ele aconteça, esse conjunto de instruções aqui do for, eu quero que ele aconteça simplesmente 5 vezes e não mais do que isso, eu coloquei dentro da estrutura setup. Então, for int I de 0, porque a minha primeira posição é 0, menor do que 5, porque aqui eu poderia pôr igual a 5, porque senão eu não vou conseguir acessar essa última posição aqui, né? Então, se vocês fizerem o código do jeito que está aqui, essa última posição não vai ser mostrada, porque menor do que 5 é 4, então 0, 1, vai ser mostrado sim, desculpe. Porque aqui eu estou com 6 posições, mas eu tenho 5 elementos, então está certinho. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Vai ser mostrado todos. Se eu colocar mais um elemento aqui, aí sim, não seria mostrado. Então, basicamente, eu estou fazendo essa navegação aqui. Então, vejam que se vocês fizerem um resgate de como que nós acessávamos valores dentro de um vetor,
basicamente vai ser muito semelhante ao que nós já estamos vendo aqui. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um exemplo de vários LEDs para que nós façamos controle de LED usando aí a ideia de vetor, onde cada um dos meus LEDs vai ser uma posição do vetor. Então, eu estou criando aqui um array com as portas digitais que eu estou ligando o LED. Então, ó, int LEDs 2, 7, 4, 6, 5. Então, essas aqui são as portas digitais que eu estou usando. Estou criando uma variável int tempo para usar no meu delay. Estou fazendo uma variável de contagem aqui, né? E aqui, o que eu estou fazendo? Estou configurando as minhas portas. Então, ó, vejo que em vez de escrever pin-mode, porta 2, output, pin-mode, porta 7, output, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso com for. O pin-mode não é uma tarefa repetitiva, então eu estou colocando todas as portas que eu estou colocando, que eu estou usando dentro de um array, e estou fazendo um for para configurar todas essas portas como saída. Então, aqui eu estou fazendo um for para que, iniciando o meu pin em 0, pin menor que pin count, pin mais, o que eu estou fazendo? Estou ligando a porta, dando um tempo, desligando a porta. Então, eu estou acendendo primeiro, digamos que eu acendi o LED 2, que está ligado na porta 2, depois dei um tempo, apaguei, voltei para cá. Vou aumentar, daí o próximo LED, o LED da porta 7, e assim vou sucessivamente. Então, implementem depois isso aqui para vocês verem o que está acontecendo. Certo, gente? Então, aqui, eu estou fazendo, aqui, esse primeiro exemplo, estou fazendo do menor para o maior, né? Então, estou fazendo progressivo. E aqui eu estou fazendo regressivo. Então, isso aqui tudo é um código só aí, que vocês podem implementar aí, para que vocês vejam como está funcionando. Pessoal, se vocês quiserem, dá para a gente tomar um café aí de uns 15 minutos. O que vocês acham? Aí a gente volta, termina a aula, né? Termina a aula de hoje aí, para depois eu subir aí a lista de exercícios para vocês começarem a brincar com a lista. Pode ser? Então, beleza. Então, agora é 9h13. Ah, não são muitas questões, não. Daí, pode ficar tranquilo que não é muita coisa, não, gente. É coisa assim, porque montagem do circuito, cálculo de resistor, tudo isso já vai contar como questão e vocês já fizeram várias vezes. Exato. Então, 9h30 nós voltamos. Bom café para todo mundo. Pessoal, podemos continuar?
Então, nós vamos continuar, pessoal. Então, motor DC. Então, o motor DC, ele é algo bastante útil, que funciona com corrente elétrica contínua e são utilizados em muitas áreas, né? Quando nós queremos controlar o motor DC em Arduino, nós precisamos de uma corrente maior do que o Arduino fornece. Para que isso seja possível, para eu conseguir amplificar essa corrente, eu vou utilizar um transistor TIP 122. Então, eu preciso ter algo que acumule corrente que amplifique minha corrente. Então, essa acúmulo de corrente, essa amplificação de minha corrente, eu consigo através do transistor. Outro fator importante que nós temos que ter em mente também, toda vez que eu carrego o motor, parte dessa energia volta, retorna. Você tem um retorno de energia, né? Você tem uma fuga de energia. E esse retorno de energia, se eu não tratar esse retorno de energia, eu vou ter aí uma queima da minha porta, né? Então, para eu resolver esse problema, eu vou usar um diodo. Um diodo, ele funciona como uma comporta que abre a passagem dos elétrons somente num sentido. Se o elétron quiser fazer o sentido contrário, o diodo vai bloquear essa passagem do elétron. Então, esses componentes são componentes minimamente necessários para eu fazer o controle do motor. Nós vamos ver que geralmente, quando nós trabalhamos aí com motores, a gente usa um componente mais elaborado, um circuito mais elaborado, mas minimamente para eu controlar o motor, eu vou usar esses dois componentes, um transistor para eu amplificar a corrente, né? Para eu conseguir uma corrente maior para eu controlar o meu motor, e um diodo para bloquear o retorno de energia para a porta. Então, basicamente, são essas duas coisas aí que nós vamos usar aí quando eu quero controlar o motor DC. Vocês vão ver que no nosso projeto nós vamos usar mais coisas, mas aqui é um exemplo mínimo para que haja o funcionamento do motor. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui no meu circuito, né? Então, vou ter um Arduino, um motor DC 5 volts. Vejam que o motor DC está ligado aqui, positivo e negativo. Então, são somente os dois fios necessários para a ligação do motor. Eu tenho o meu TIP 120, né? Tem um TIP 120, eu tenho um resistor de 2.2 k ohms, né? Então, eu já estou dando a potência do resistor aqui para vocês, estou dando o nível de resistividade do resistor, é só vocês configurarem, e estou usando um diodo. Então, o resistor é para diminuir a corrente aqui nessa parte do circuito, e o diodo para evitar o quê? O retorno. Então, o circuito está montado. Então, esse é o meu circuito. Vejam que aqui é um circuito relativamente simples. Todos esses elementos vocês têm no Tinkercad. Então, esse exemplo que eu montei aqui já foi montado no Tinkercad. Então, todos esses circuitos vocês têm lá no Tinkercad. Por que eu preciso de uma porta digital aqui? Eu preciso de uma porta digital para fazer aí os comandos de acionamento do motor. Então, aqui eu tenho o exemplo do código. Basicamente, eu estou usando a porta 9, né? Estou criando uma variável motor pin 9 da minha porta 9. Estou falando que a minha porta 9 é
Um output é uma saída. E quando a minha porta 9 estiver alta, o meu motor vai ser acionado. Quando a minha porta 9 estiver baixa, o meu motor vai ser desacionado. Então, aqui eu estou tendo, ligo o motor por 1 segundo, ligo o motor, espero 1 segundo, desligo o motor, espero 1 segundo. Então, aqui vai ser um código aí para ligar e desligar o motor. É um código bastante simples. Só que quando eu quero... Então, ó, veja aqui. Eu tenho aqui criei minha porta, né? A porta 9. Setei ela como saída. Liguei, então, quando a minha porta estiver ligada, o motor vai estar ligado. Espero 1000 milissegundos. Quando a minha porta estiver baixa, o motor vai estar desligado, espero 1000 milissegundos. Então, vou ficar ligando e desligando esse motor. Só que, muitas vezes, o que eu preciso no motor? Eu preciso, além de ligar e desligar, eu preciso controlar a velocidade desse motor, eu preciso controlar a força desse motor, eu preciso controlar o sentido de rotação desse motor. Então, quando eu preciso fazer controles mais robustos do motor, eu preciso usar um circuito integrado que me possibilite fazer esse controle desse motor. Então, muitas vezes eu preciso controlar mais de um motor também ao mesmo tempo, então eu preciso usar um circuito integrado que me possibilite ligar, desligar 2 motores, ligar um motor, desligar o outro, inverter a rotação de um motor ou inverter a rotação do motor ao mesmo tempo. Então, a gente vai usar um circuito chamado ponte H. Então, esse circuito é chamado ponte H. E esse circuito integrado, o que nós vamos usar é o L293D. Certo? Então, esse L293D, ele possibilita eu fazer o controle dos 2 motores e fazer controle de potência, de velocidade e inversão de rotação do motor. Então, ele é bastante útil aí. Geralmente, a gente já compra um circuito montado com a ponte H. Então, se vocês procurarem na internet aí ponte H Arduino, vocês vão ver aí que existem circuitos montados já com esse CI integrado. No Tinkercad, nós vamos achar esse circuito integrado, esse CI, né? E vamos colocar esse CI aí, montar esse CI na protoboard. Mas no mundo real, a gente usa já esse CI integrado num circuito, e a gente compra um circuitinho já pronto para conectar ao Arduino. Facilita a nossa vida aí na hora de montarmos o projeto e deixa o projeto mais resistente mecanicamente, certo? Então, ponto H é um conceito simples, né, em que o motor é controlado por 4 chaves de alimentação. Por que eu tenho as chaves de alimentação? Tanto para controlar a ligação do motor, o motor está ali desligado ou desligado, para eu controlar o sentido de circulação do elétron. Lembra que quando nós temos corrente contínua, o elétron circula somente num sentido, certo? Então, se o elétron circula somente num sentido, a minha força de trabalho vai ser no sentido de circulação do elétron. Quando eu inverto esse sentido de circulação do elétron, basicamente eu vou também inverter o sentido de rotação do motor, porque a minha força de trabalho aí vai ser invertida.
Mas todo esse conceito de física, de circuitos, de corrente contínua, essas coisas, vocês já estudaram mais aprofundado aí, tanto com o professor Anderson como com o professor Johnny, né? Então, aqui, simplesmente, eu estou fazendo uma abordagem na prática aqui dentro do Arduino, como que isso funciona dentro aí de um circuito do Arduino. Então, se nós acionarmos a chave S1, S4, o sentido da corrente se dará da esquerda para a direita, e o motor será acionado. Se desligarmos a S1 e S4, e se ligarmos a S2 e S3, o sentido da corrente é invertido e, consequentemente, o motor passa a girar no sentido contrário, aquilo que nós falamos. Então, para eu inverter o sentido da rotação do motor, na verdade, eu tenho que inverter o sentido da corrente, porque como é um motor de corrente contínua, eu tenho que fazer essa inversão. Ah, mas no motor de corrente alternada? O motor de corrente alternada, eu tenho dentro do motor todo um sistema de ligação que vai inverter a polarização do motor. Eu posso fazer através da ligação elétrica, na hora que eu faço a montagem da ligação do circuito, a inversão do motor, ou eu vou ter chaves inversoras, que vão fazer a inversão da ligação do motor também no motor de corrente alternada. Então, o motor de corrente alternada, para eu controlar força, velocidade ou rotação, eu tenho um circuito mais elaborado para que isso ocorra. No motor de corrente contínua, simplesmente eu faço a inversão do sentido da corrente elétrica. Então, por exemplo, quando eu quero que o meu carrinho ande para frente, eu vou configurar que o motor tenha rotação num sentido. Quiser que o meu carrinho ande para trás, vou inverter a rotação para que o carrinho ande para trás. Então, simplesmente eu vou, toda vez que eu for fazer aí movimentação de um carrinho, de um robozinho aí, com o motor descer, eu vou estar usando o sentido aí da corrente na ponte H. E ela chama ponte H justamente porque as chaves que compõem esse circuito parecem um H. Então, basicamente, quando eu tenho um controle usando o L293D, eu vou aplicar uma tensão variável no pino 1, que irá determinar a velocidade do motor. Então, aqui o pino 1 é o meu controle de velocidade. Aí, o pino 2 e o pino 7 vão ser as minhas entradas, que vão alternar o meu estado de alto e baixo, né? Então, quer dizer, o motor está ligado ou desligado. E para determinar também aqui, nesse ligado e desligado, o que eu vou fazer aqui? Nesse 1 e 7. Eu vou fazer a questão se eu ligar um determinado sentido, eu estou ligando numa direção motor. Se eu ligar ao outro sentido, eu estou ligando na outra direção. E os outputs aqui seriam as saídas aqui para os motores. Então, aqui eu tenho a saída para um lado, e aqui eu tenho do 1 até o 8 a saída de um lado, e aqui eu tenho a saída para o outro lado. Então, basicamente, no exemplo que nós vamos usar, vamos usar todos esses pinos vermelhos assim.
aqui da ilustração. Então, como nós vamos utilizar o motor de 5 volts, os 8 pinos VS e os pinos 8 VS e os 16 VSS serão ligados aos 5 volts do Arduino, certo? Então, esses pinos aqui, ó, VSS e o VS serão ligados aos 5 volts do Arduino para controlar os motores. Se eu for utilizar uma fonte externa, geralmente quando eu uso uma bateria, o que eu faço? Eu conecto a bateria a esse pino aqui. Uma coisa que eu tenho que verificar, se isso aí não está esquentando, né? Porque muitas vezes ele esquenta por quê? Porque ele começa a circular muito elétron, o atrito dos elétrons aqui dentro começa a gerar calor. Então, por isso que muitas vezes nós usamos um circuito, porque esse circuito que a gente já compra pronto, essa ponte H que nós já compramos pronta, ela já tem lá o dissipador de calor, ela já tem uma estrutura mais elaborada para aguentar um uso mais prolongado. Então, vejam que aqui, basicamente, nós montamos, ligamos as portas aí, fizemos a conexão, né? Ele tem que pôr a conexão aqui entre um barramento vertical e outro. Fizemos as ligações, né? Então, desse lado aqui, eu fiz as ligações que eu precisava, né? Que nós indicamos lá na figura anterior, ó. Então, ó, essas ligações aqui, VSS, GND, GND, nós fizemos aqui, né? Fizemos essa ligação. Aqui embaixo nós fizemos a saída para o motor, fizemos a alimentação 5 volts, né? Fizemos uma ponte aqui também para passar a alimentação em GND para o outro lado. E fizemos a ligação aqui com as portas para controle do nosso motor. Então, por que eu estou usando 3 portas aqui? Estou usando 3 portas para fazer controle de sentido e de acionamento e desacionamento aí do meu motor. Por isso eu uso 3 portas. Então, essa versão não utiliza chaves ou potenciômetros. Eu estou utilizando o controle de velocidade, né? Então, por isso, controle de velocidade. Por isso, uma das portas. E aqui, a questão de 2 portas para controle de rotação do motor. Então, aqui eu criei as variáveis, né? Então, criei a variável velocidade do pino 3, ligado ao pino 1. Então, aqui são entrada 1, a porta 2, entrada 2, a porta 7. Então, criei aqui as minhas constantes usando as portas digitais do Arduino. Setei as portas digitais do Arduino, né, como output. Defini a velocidade de rotação. Então, eu estou usando a porta 2 lá. Então, vejam que essa pin velocidade é a minha porta 2, minha porta 3, desculpe. Essa porta 3, ela é uma porta PWM. PWM eu consigo variar de 0 a
1023, então quanto maior esse número, maior vai ser a velocidade do meu motor, quanto menor esse número, menor a velocidade do meu motor. Acionei o motor num sentido, então vejam que para acionar num sentido, uma determinada entrada vai ter que receber um valor alto, outra entrada um valor baixo. Depois fiz a parada desse motor, então as duas portas vão receber o valor baixo. E inverti a rotação do motor, onde inverti aí qual o motor que vai receber aí a rotação. Então aqui a entrada 2 está recebendo alto e a entrada 1 baixo. Aqui a entrada 1 está recebendo alto e a entrada 2 baixo. E toda vez que eu quero parar o motor, os dois vão estar aí desligados. Então, pessoal, só para encerrar aí a aula de hoje, encerrar a parte teórica, eu gostaria de comunicar para vocês que nós tivemos uma mudança de professor aí na disciplina, né? O professor Robson conseguiu o afastamento, né, para concluir o mestrado dele, né? Ele está na reta final aí da conclusão do mestrado, e ele conseguiu aí um afastamento para a conclusão do mestrado. E o professor Eduardo está sendo o professor que está substituindo o professor Robson, então o professor Eduardo vai estar com a gente aí nessas próximas aulas, né? Então, até o final do curso, nós encerramos o curso, nós encerramos o ano letivo aí no começo de fevereiro. O professor Eduardo vai ser o nosso companheiro aí até o final do curso. Não tem problema, Vinícius, pode assistir na gravação. Eu vou disponibilizar a gravação à tarde, então já daqui a pouco já vai estar disponível a lista, já vai estar liberado no Moodle para vocês a lista. Vocês podem acessar a lista no Moodle, né? Já viu a lista. Sim, os slides também já vão estar disponíveis também, né? Na área lá dos materiais de aula. Então, tanto o slide quanto a lista. E à tarde, a partir das 14 horas, eu também vou criei a reunião, né, para o plantão. Daí, conforme vocês forem tendo alguma dúvida tanto da lista como de alguma outra questão aí da disciplina, eu vou estar à disposição de vocês a partir das 2 aqui na plataforma também, certo? Pessoal, dúvidas? Outra coisa também, só para avisar para vocês. Nos materiais de apoio, na aba materiais de apoio, eu coloquei também alguns materiais aí de Arduino. Algumas coisas aí que, de repente, podem ajudar vocês. Também aí na questão de Arduino. Eu também vou colocar, além da nossa aula, vamos ver se eu disponibilizo, existem alguns cursos de Arduino aí também no YouTube, eu vou ver se eu coloco. Fico aqui, eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem, de qualquer maneira, eu já vou deixar esse horário para vocês começarem a resolver, mas eu estou aqui online também para ir tirando dúvidas conforme vocês forem fazendo a lista. Então, fico até meio-dia com vocês aqui na parte da manhã, e à tarde nós retornamos às 2 também. Beleza, Marcos?
Até mais, Tainá.